Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de março de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente por motivo de licença médica o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 9h52, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Ministro Marco Aurélio, para a continuidade de julgamento, com vista em mesa na sessão da parte da manhã para Vossa Excelência, apregou para a continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.420 de minha relatoria, sendo requerente o Procurador-Geral da República. Na parte da manhã, após os votos dos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que julgavam parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, pediu vista em mesa dos autos o ministro Marco Aurélio, que devolve para a continuidade nessa sessão ordinária da tarde. Ministro Marco Aurélio, com a palavra. Presidente, pedi vista visando apenas saber se uma lei posterior a que originou a redação do artigo 109 do Código Eleitoral, ou seja, a Lei 13.165, a lei posterior 13.488, teria ou não alterado o contexto normativo. E constatei que não alterou, que continua o mesmo, né? E que, portanto, não há o prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade. O que nós temos no artigo 109, né, na redação imprimida, artigo do Código Eleitoral, na redação imprimida pela Lei 13.165. A meu ver, sob a minha ótica, apenas uma homenagem ao princípio da proporcionalidade, no que se prevê que o partido de melhor votação no certame, né, na distribuição das sobras, terá uma cadeira, portanto, destacada, e que, posteriormente, se parte para a distribuição das demais. Reafirmo, presidente, o que ressaltei no voto proferido em uma outra ADI, também no campo eleitoral, da qual fui relator, nesta sentada, ou melhor, na sentada matutina. Tanto quanto possível, nós temos que homenagear a atuação de outro poder, no caso, o parlamento, na disciplina da matéria. Aqui, a meu ver, sem prejuízo do princípio da proporcionalidade, se fez uma opção normativa, ao se beneficiar o partido de melhor desempenho no certame, de início na distribuição das sobras, com uma cadeira, o que implica a rigidez do preceito. Peço vênia a Vossa Excelência, a maioria acachapante já formada, para votar no sentido da improcedência do pedido formalizado nesta dia. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Então, eu proclamo que, por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação direta para declarar inconstitucional a expressão, abro aspas, número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do artigo 107, fecho aspas, constante do inciso 1 do artigo 109 do Código Eleitoral,
com redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, mantido nesta parte o critério de cálculo vigente antes da edição da Lei 13.165, de 2015, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava a ação totalmente improcedente. Ministra Carmen Lúcia. Não, presidente. Posso chamar da relatoria de Vossa Excelência a ação direta 5.311? Presidente, Vossa Excelência, pode o que Vossa Excelência quiser. Passo, então, a pregoar a ação direta de inconstitucionalidade 5.311, procedente do Distrito Federal, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, sendo requerente Partido Republicano da Ordem Social, PROS, interessado, Presidente da República, Congresso Nacional. Encontra-se inscrita para falar, ministra Carmen, pelo requerente, a doutora Ezequiele Barros. Então, passo a palavra inicialmente a Vossa Excelência para o relatório. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, esta ação direta de inconstitucionalidade com requerimento de medida cautelar foi ajuizada no dia 20 de abril de 2015 pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, objetivando a declaração de inconstitucionalidade de duas expressões constantes de dois dispositivos do artigo 2º da Lei 13.107, que é de 2015, na parte que alterou o parágrafo 1º do artigo 7º. O que se põe em questão aqui são expressões, uma do parágrafo 1º do artigo 7º e a outra do parágrafo 9º do artigo 29. A norma impugnada, a parte impugnada da norma está da seguinte forma: essa lei alterou a lei dos partidos políticos, que dispõe sobre fusão de partidos, e o artigo 2º, especificamente, dispôs como passaria a vigorar as novas normas, quanto aos artigos 7º, 29 e 41A da Lei 9.096. Do parágrafo 1º do artigo 7º, o que é contestado tem-se no dispositivo: só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em brancos e os nulos distribuídos por 1/3 ou mais dos estados com mínimos de 0,1%, 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. O que é questionado é a expressão considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores não filiados a outros partidos. Ou seja, determinou-se que, a partir desta legislação, era imprescindível que, para que alguém apresentasse o seu apoiamento para comprovar que ele fazia parte, portanto, desse novo partido, que ele não faria parte de outra agressão. Portanto, a possibilidade de ser membro de vários partidos é que aqui se restringiu. Só essa expressão é que é questionada. E no parágrafo 9º do artigo 29, somente será admitida a fusão ou incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do Tribunal Superior há pelo menos 5 anos. Aqui a norma diz respeito ao próprio partido. Suscitou-se a inconstitucionalidade das normas, que passou a exigir, portanto, condição para registro de novos partidos no Tribunal Superior Eleitoral, na forma que aqui acabo de ler, e o que alegou o partido autor é que, primeiro, teria sido dificultada a criação de partidos políticos, contrariando-se o processo histórico de fortalecimento do Estado democrático de direito, seria inerente ao princípio democrático e ao exercício da cidadania, o direito à liberdade de participar, estou lendo entre aspas, a liberdade de participação nos negócios políticos do Estado e o pluralismo político. Teriam sido criadas, sem legítima razão de direito, duas classes de cidadão. Vou reiterar, estou apenas a ler o que foi alegado. Que teria duas classes de cidadão no Brasil, uns com outros sem filiação partidárias e partidos criados há mais e há menos de 5 anos nessa nova sistemática.
Alega ainda que teria sido contrariado o princípio da liberdade de associação e a proibição de se exigir manutenção associativa. Teria sido afrontado o princípio da liberdade de manifestação e de convicção política. Teria sido imposta a quebra da paridade constitucional entre as hipóteses de criação, fusão ou incorporação. Teria havido indevida ingerência na autonomia dos partidos políticos e teriam sido alteradas cláusulas pétreas da Constituição quanto a direitos e garantias fundamentais e desobedecidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porque a medida legislativa, aspas, afigura-se inadequada aos fins pretendidos, porquanto violadoras de direitos constitucionais. Requereu cautelar para que se suspendessem essas normas e, no mérito, pede que seja julgada procedente a presente ação para, aspas, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 3.107, de 24 de março de 2015, na parte em que alterou o parágrafo 1º do artigo 7º em relação à expressão considerando-se como tal aquele que comprove o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos e a expressão constante do parágrafo 9º do artigo 29, no que se refere ao trecho há pelo menos 5 anos da Lei 9.096, alterados, portanto, por essa legislação. Acolhendo a argumentação dos autores quanto à proximidade do pleito eleitoral, eu adotei o rito do artigo 10 da Lei 98/68, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do partido, por igual a Advocacia-Geral da União, foram notificados o Congresso Nacional, as casas não se manifestaram, e em 30 de setembro de 2015, este plenário, por maioria, indeferiu a medida liminar, vencido o senhor ministro-presidente Dias Toffoli, que a deferia. E o que ficou constante naquela ocasião foi que a Constituição da República assegura a livre criação, fusão e incorporação de partidos políticos, liberdade não é absoluta, condicionando-se aos princípios do sistema democrático representativo e do pluripartidarismo. São constitucionais as normas que fortalecem o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou a qualquer ingerência em seu funcionamento interno. Requisito constitucional do caráter nacional dos partidos políticos, objetivo impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como legendas de aluguel, fraudando a representação, que é a base do princípio democrático. A liminar foi indeferida. Este é o relatório, senhor presidente, que foi encaminhado como devido a todos os ministros da Casa. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Pelo requerente, Partido Republicano da Ordem Social, PROS, falará a doutora Ezequiele Barros, que tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhora relatora, senhoras e senhores ministros, doutor procurador-geral da República, professor Augusto Aras. O tema que me traz hoje a esta tribuna, como bem relatado pela ministra Carmen Lúcia, já é conhecido dessa corte. A medida cautelar foi indeferida por maioria, vencido o agora ministro-presidente Dias Toffoli, e não participou naquela ocasião o ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, o partido foi representado competentemente pelo doutor Tiago Bovério, de modo que o meu desafio nessa assentada é demonstrar respeitosamente a vossas excelências os motivos pelos quais uma alteração superveniente através de uma emenda constitucional, a emenda constitucional 97, essa norma alterou o parâmetro de interpretação dessa corte naquela assentada. Isso porque o principal argumento dessa corte para indeferir o pleito cautelar foi de que a necessidade do estabelecimento de um controle quantitativo e qualitativo dos partidos políticos diante do quadro de distorção do sistema partidário brasileiro justificaria o sacrifício de princípios estruturantes do Estado democrático de direito. Naquela assentada, essa corte externou a preocupação com a proliferação de partidos políticos sem expressão, denominadas de legenda de aluguel, que supostamente teriam interesse em acesso aos recursos do fundo partidário
e ao tempo de rádio e TV, mais do que efetivamente para expressar, externar o seu papel de corpos intermediários entre a sociedade e o Estado. No entanto, entendemos que essas distorções elas foram solucionadas pela Emenda Constitucional 97, que instituiu a nova cláusula de barreira, gradativa em 4 etapas, que até o ano de 2030 fará uma depuração natural do sistema partidário. Apenas para exemplificar, nas eleições de 2018, quando tivemos a primeira etapa dessa cláusula de barreira, de 35 partidos políticos até então existentes, apenas 21 superaram a primeira etapa. Depois de processos de fusão e incorporação, atualmente nós temos 33 partidos com registro no TSE, dos quais apenas 23 agremiações possuem acesso aos recursos do fundo partidário e ao direito do direito de antena. Entendemos, então, que essa imposição dessa nova cláusula de barreira, ela corrigiu essa distorção causada pelo permanente interesse social na constante criação de novas agremiações, na medida em que, lamentavelmente, parte da população ainda não se sente representada pelas agremiações já existentes. Uma outra distorção apontada por essa Corte, que é o problema das coligações proporcionais, ela também foi solucionada para alavancar, a candidatura de partidos políticos sem representatividade, também foi solucionada pela Emenda Constitucional 97. Por fim, é importante registrar que a justa causa para a desfiliação partidária, no que concerne à criação de novos partidos políticos, o incentivo para a criação de novas legendas criada através da aprovação, da edição da resolução da fidelidade partidária pelo TSE em 2007, ela também foi revogada tacitamente, como hipótese de justa causa, pelo artigo 22A, na mini-reforma eleitoral de 2015. Nesse sentido, Excelências, entendemos que não mais subsiste razão para o sacrifício de importantes princípios constitucionais, seja para a vedação do apoiamento do eleitor filiado, seja para a redução, a vedação temporal para fusão e incorporação. Com isso, não se está a afirmar que os princípios da liberdade de criação, fusão, incorporação e da autonomia partidária encerrem direitos absolutos. Nós reconhecemos que essas normas elas podem ser regulamentadas pelo legislador ordinário, desde que, durante esse processo, seja observado o núcleo essencial dessas normas constitucionais. E, mormente, quando a suposta finalidade dessa norma violadora de direitos fundamentais, ela foi já atingida pela superveniência de uma outra legislação. Especificamente quanto à vedação ao apoiamento de eleitor filiado, prevista no parágrafo 1º do artigo 7º, nós destacamos a ausência de razoabilidade da norma ao estabelecer uma espécie de fidelidade partidária para o eleitor apoiador, em um momento em que só há uma expectativa de direito da criação de um partido político, porque o apoiamento ele é apenas uma etapa na criação de partidos políticos. Como bem lançado no voto proferido pelo ministro Dias Toffoli, as folhas 106, o ato de apoiamento do eleitor, muito embora constitua uma adesão inicial do eleitor com a ideologia e o programa do partido, daquela pretensa agremiação, ela é um ato de vontade diverso do ato de filiação partidária. E ainda que assim não fosse, Excelências, o que se admite para argumentar, ao contrário do que sugeriu o parecer da lavra do Dr. Rodrigo Janot, mencionado às folhas 86 e 87, não mais se enquadra na hipótese de vedação de dupla filiação partidária, que era prevista no parágrafo 1º do artigo 20, porque foi alterada pela lei de 2013, de modo que a lei dispõe agora que, havendo coexistência de filiações partidárias
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. O que significa dizer que o apoiamento do eleitor filiado, tão logo a agremiação consiga êxito no registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, essa sua anterior filiação ela será automaticamente cancelada. De modo que essa exigência para desfiliação ela configura uma flagrante restrição ao direito de participação dos cidadãos para participar desse importante processo de criação dos partidos políticos, que para o fortalecimento da democracia, perpassa pela ampliação dos mecanismos de participação popular na política. Restringir a participação popular desses filiados ao processo de criação dos partidos políticos, como dispõe o parágrafo 1º do artigo 7º, ele subverte a lógica de participação popular, incidindo em ofensa aos princípios democráticos, à soberania, à cidadania, à razoabilidade, além de ofender frontalmente a liberdade de criação dos partidos políticos. No que diz respeito, excelências, à vedação temporal prevista no parágrafo 9º do artigo 29, o estabelecimento do prazo de 5 anos após o registro do partido no TSE, além de violar o caput do artigo 17 da Constituição, essa norma que dispõe expressamente acerca da liberdade de fusão e incorporação dos partidos, ela transgride também o princípio constitucional da autonomia partidária. A fusão e a incorporação dos partidos, excelências, ela é resultado de uma deliberação interna corporis do partido. Ela se concretiza após a anuência dos órgãos nacionais de deliberação partidária, isto é, trata-se de uma escolha político-partidária, sobre as quais a Constituição assegura que não cabe a interferência do Estado. Ainda que se admita que essa norma, o princípio da autonomia partidária, ele possa ser regulamentado pelo legislador ordinário, por se tratar de um direito fundamental dos partidos políticos, à luz da teoria dos limites, o núcleo essencial dessa norma, ele deve ser observado para que esse direito não sofra restrições abusivas pela legislação infraconstitucional. E, na espécie, o que se verifica é que o parágrafo 9º do artigo 29, ele estabelece, ao estabelecer uma vedação temporal de 5 anos após o registro do TSE, para que as GREIs possam realizar a fusão ou a incorporação, ela viola o núcleo essencial da autonomia partidária, que é a discricionariedade partidária. É a margem de liberdade interna que o constituinte originário assegurou às agremiações para realizar as escolhas político-partidárias. Por fim, excelências, é importante registrar que o grande paradoxo dessa vedação inconstitucional é que, a pretexto de contribuir para um controle quantitativo e qualitativo das agremiações partidárias, ela acaba por favorecer o quadro de pulverização que busca restringir, na medida em que impede que 2 ou mais agremiações com a ideologia e o programa semelhantes, eles possam tornar-se apenas um, reduzindo, desse modo, o número de partidos políticos. Por todas essas razões, excelências, pugna o requerente pelo provimento da presente ação direta de inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade da vedação de apoiamento do eleitor filiado prevista no parágrafo 1º do artigo 7º, bem como da vedação temporal de 5 anos prevista no artigo 29, parágrafo 9º. Muito obrigada. Agradeço, doutora Ezequiele Barros. Devolvo a palavra à relatora, a ministra Carmen Lúcia, para o voto. Obrigada, presidente. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Ezequiele, que, com tanta competência, assumiu a tribuna e defendeu a tese apresentada na ação. Esta ação, senhor presidente, senhores ministros, foi ajuizada em abril de 2015, como eu disse no relatório, e o pedido de cautelar foi indeferido por este plenário em 30 de setembro de 2015. No dia anterior àquela sessão, 29 de setembro, sobreveio a alteração até da norma questionada,
quanto ao disposto no parágrafo 1º, mas não alterou a expressão que é o objeto do questionamento, apenas se acrescentou, considerando como tal aquele que comprove no período de 2 anos, que é objeto de resolução do TSE, o apoiamento de eleitores não filiados a partidos políticos. O objeto, portanto, dessa ação é a questão posta pelo partido se, para se criar um partido político, para se admitir o registro do estatuto, seria necessário a demonstração de apoiamento de eleitores não filiados a partido político. Ou seja, o eleitor teria um comprometimento e uma responsabilidade com este partido que o tornasse isento de qualquer injunção em relação a outros nos quais também se tivesse a mesma condição, a mesma filiação. Os argumentos da petição inicial foram exaustivamente examinados quando do indeferimento da medida liminar por Supremo. E assim foram, senhor presidente, porque o tema que é posto aqui, relativo à atuação dos eleitores em relação aos partidos políticos, é muito sensível à democracia. A democracia brasileira é de representação partidária, os partidos cumprem um papel essencial para a democracia, o fortalecimento dela passa exatamente por essa representação partidária e a seriedade dos princípios constitucionais cumpre-se exatamente na aplicação e na concretude que se dá por meio exatamente dessas condições, dessas instituições. No quadro brasileiro, e apenas para ficarmos no que temos hoje, e é um dado alatre, mas informativo, nós temos no Brasil hoje 33 partidos políticos registrados. Temos 30 partidos com representação na Câmara dos Deputados, 21 com representação no Senado da República. Temos em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral 76 pedidos de novos partidos. O último partido registrado é de 10 de dezembro de 2019, que completou os 33. Todos fossem adotados, nós, então, chegaríamos a uma cifra superior a 100 de partidos. E, portanto, eu só chamo atenção para este quadro para se verificar bem que o legislador brasileiro não é alguém que possa ser considerado autor de situações restritivas. E apenas dou esse quadro inicial para sabermos do que estamos a falar. Teve recentemente desculpe. Por favor. Teve recentemente a recusa pelo eleitoral do Partido do Corinthians. A ministra Rosa ficou, de certa forma, muito sensibilizada, porque pensou que também o Inter pudesse se reunir como... Mas ele só não tinha cumprido, pelo que eu soube, os requisitos, mas continuará tentando, não é isso? Cumprir os partidos. Não houve desistência, não houve capitulação. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria, portanto, o Santos também, é que eu já avisei para o ministro Gilmar que, como aqui nós temos partidos de todos os santos e até uns que não têm santos, é melhor realmente a gente deixar que a política se faça pela forma constitucionalmente prevista de instituições voltadas... Então, se aplica ao Flamengo, que não é um partido, é a nação rubro-negra. O ministro Marco Aurélio foi chamado como terceiro interessado, já que o partido do Flamengo está sendo sugerido que não pode ser partido porque é uma nação. Esse eu aprovo. Eu sou provavelmente uma juíza neste tribunal que, segundo o ministro Celso de Mello, vai passar por aqui e sair sem ninguém saber por onde pende meu coração em termos partidários, em termos futebolísticos. Pergunta se eu sou Cruzeiro ou Atlético. Não, pergunta se eu sou Atlético ou Cruzeiro, eu sou mineira. Eu posso afirmar a Vossa Excelência que o coração do ministro bate pelo Supremo. É igual o meu, por isso a nossa fraternidade. A matéria sob análise, portanto, toca inegável, importantíssima e sensível matéria. Temos uma democracia desenhada constitucionalmente em termos de representação partidária, uma vez que não temos candidatos avulsos e não temos possibilidade de atuação no espaço decisório, em especial dos parlamentos, mas não só, por meio de partidos políticos. E esse objeto perpassa a compreensão histórica da formação dos partidos políticos nos governos democráticos no Brasil
e do sentido de representação nesses estados. Senhor presidente, eu tenho um voto extremamente longo, que depois encaminharei só para efeito de conhecimento, mas apresentarei os fundamentos que me levam à conclusão a que cheguei. Faço uma breve referência aqui, cuidando do desenvolvimento do ideário democrático desde a antiguidade. Norberto Bobbio chamava atenção para a circunstância de que se tem que pôr em ênfase o cidadão eleitor que tem comprometimentos com determinado pensamento ou conjunto de ideias. Afirmava ele que o cuidado com os interesses privados procede para nós lado a lado com a atividade política, e cada um de nós deve estar envolvido em diferentes ocupações, mas conseguimos mesmo assim ter conhecimento dos negócios públicos. Somos os únicos a considerar aqueles que deles não se preocupam, não como pessoas tranquilas, mas como pessoas que precisam de ter compromisso com o bem público. Na espécie, o que se discute é a constitucionalidade de uma legislação pela qual se estabeleceram as restrições ou condições, em normas relativamente mais restritivas que aquelas antes vigentes, sobre o processo de criação, fusão e incorporação dos partidos políticos, fazendo-se exigência aos cidadãos que apoiam a criação dos partidos, habilitados apenas aqueles sem outra e simultânea filiação partidária. Na segunda parte do questionamento feito, relaciona-se a matéria ao prazo mínimo de 5 anos de existência de partido antes da alteração por fusão ou incorporação. Da base da democracia representativa, portanto, no Estado contemporâneo, a necessidade de se terem partidos que representem instituições fortes e que realmente tenham legitimidade para representar uma parcela, ou pelo menos o ideário de uma parcela da sociedade. Houve um aprimoramento histórico dos instrumentos de representação política para se espelhar o aperfeiçoamento da dinâmica da própria cidadania, construída sobre os princípios democráticos fundamentais da liberdade, igualdade e dignidade humana, até se chegar à valorização máxima da conquista do sufrágio universal. Num sistema democrático de representação por meio de partidos como é o nosso, tem-se que a democracia há de ser entendida sempre como o espaço em que a soberania popular é informada pelo princípio da liberdade política, da igualdade dos cidadãos, de organização plural de interesses politicamente relevantes e procedimentalmente é dotada de instrumentos garantidores da operacionalidade prática deste princípio, como afirma, no que acabei de ler, Gomes Canotilho. Os partidos políticos, por isso, caracterizam-se como organizações aglutinadoras de interesses e mundividências de certas classes e grupos sociais que impulsionam a formação da vontade popular, podendo-se qualificados como órgãos de uma unidade místico-espiritual reconduzível, em último termo, ao povo. E, por isso mesmo, é que nós temos a formação dos partidos, a adoção dos partidos nas democracias contemporâneas como imprescindível para que se tenha uma democracia indireta dotada de representatividade e legitimidade. O partido político é que é instrumento de representação do eleitor, não de substituição do representado. Sem o representado e o compromisso com a representação, o partido, como eu digo, é uma alma à procura de um corpo. No Brasil, o controle quantitativo e qualitativo de partidos políticos remonta à Revolução de 1930, quando se adotou esse instrumento como meio de combate a fraudes eleitorais e foi se aprimorando paulatinamente como um mecanismo de estabilização do quadro político partidário. E houve, então, a exigência de apoio de cidadãos distribuído pelo território nacional como pressuposto para o registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior Eleitoral, consagrando-se a fórmula de que, para reprimir o subreptício ressurgimento de partidos estaduais, que antes tinha lugar, passou-se a assegurar o que viria a ser positivado como caráter nacional das agremiações. Faço um apanhado histórico alongado de como isso veio a se formar e se cristalizar no Brasil, para que se evitassem
partidos que não teriam representação em todo o território nacional. No regime autoritário, que prevaleceu no Brasil da década de 60 até a década de 80, com a representação popular amordaçada, o sistema partidário ganhou um cuidado constitucional que se afastou da doutrina da duplicidade representativa, alterado pelo modelo de mandatos imperativos. Naquele regime, o fundamento para o exercício do poder não se vinculava à atuação direta dos eleitores, mas de organizações partidárias dos poderes oficiais, pelo que estes últimos, os poderes oficiais do Estado, foram dotados de meios constitucionais com que moldar ou enfrear, segundo seus interesses, o comportamento do representante. É o que se tem em passagem doutrinária a que faço remissão. A Constituição de 1988, que é democrática, portanto, retoma a questão da pluralidade exatamente para vencer aquela mordaça que tinha sido posta para servir a interesses dos governos de então. E no artigo 17 da Constituição, passou-se a assegurar aos partidos políticos liberdade de criação, fusão, extinção e incorporação, como expressão do princípio democrático e do pluripartidarismo, e transcrevo o dispositivo. Na opção constituinte, que se deu pelo princípio democrático representativo posto na Constituição de 1988, supera-se o caráter essencialmente intervencionista que prevaleceu no regime autoritário anterior, passou-se a garantir no ordenamento jurídico constitucional a liberdade de criação de partidos políticos para se formarem e se articularem, mas não se desconsiderou as características básicas de sua conformação legítima, como a imperatividade do caráter nacional dos partidos, o controle quantitativo tido como cláusula de barreira, lato sensu, e do cunho democrático imprescindível de seus programas, que era o controle qualitativo ou ideológico. Cito, nesse sentido, também vasta doutrina que cuida do tema, e afirmo que a liberdade na formação dos partidos, no entanto, há de se conformar ao respeito aos princípios democráticos, respeito à competência da Justiça Eleitoral para a conferência dos requisitos constitucionais legitimadores desse processo, sem os quais o partido político, embora tecnicamente criado, não se legitima. José Afonso da Silva identifica os pressupostos como condicionamentos à liberdade partidária, afirma aquele eminente professor, que não é, porém, absoluta a liberdade partidária. Fica ela condicionada a vários princípios que confluem, em essência, para seu compromisso com o regime democrático, no sentido posto pela Constituição. É isso que significa sua obrigação de resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Mas a liberdade de criar partido ainda é condicionada a que seja de caráter nacional, vale dizer, ninguém pode pretender criar partido de vocação estadual ou local. A Constituição não indicou quando o partido se considera nacional. As normas constitucionais impunham critérios para que assim fosse tido. Era uma regra de funcionamento. A Constituição de 1988 não deixou essa questão para a lei, quando estabeleceu como um dos preceitos a serem por ele observados o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esta é que vai definir o caráter nacional, indicando critérios e exigências a serem preenchidos para a criação de partidos políticos, a fim de que não pululem agremiações políticas de caráter puramente local, e o condicionamento mais severo consta exatamente do parágrafo 4º do artigo 17, que veda a utilização, por exemplo, de partidos políticos de organização paramilitar. Estou citando o comentário contextual à Constituição do professor Zé Afonso da Silva. No mesmo sentido, cito doutrina de José Jairo Gomes e, na norma originária do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 9096, tida como Lei dos Partidos, que foi alterada pela lei impugnada, previa-se este caráter nacional dos partidos, mas também outros requisitos. A questão posta nesta ação foca exatamente a necessidade de atenção e solução da atual crise de legitimidade representativa do Estado contemporâneo, que não é só do Brasil, mas que é também do Brasil,
Considerando que se o substrato primeiro das normas constitucionais tinha sido de uma revolução que, apesar de individualista, identificava reivindicações de grupos políticos hegemônicos com compromisso ideológico definido, nas palavras de Paulo Bonavides, o direito constitucional contemporâneo depara com uma nova concepção desse individualismo lançado ao universalismo, numa enormidade de informações e desinformações virtuais, digitais, amorfo articulado ou não, em grupos cada vez mais estratificados e complexos, advertindo o Paulo Bonavides, aspas, a tragédia da organização constitucional dos países de terceiro mundo decorre grandemente da impossibilidade de fazer estáveis as formas democráticas da sociedade, açoitados de problemas sociais, econômicos e financeiros quase insolúveis, numa estrutura de poder onde o Estado é tudo e a nação civil muito pouco. E, por isso, ele pergunta, como sobreviver a isso? À sombra das constituições e dos tribunais constitucionais, cuja jurisprudência atualiza a cada aresta oracular, tanto a matéria de direitos sociais como a da limitação dos poderes e também a limitação posta para aquelas instituições que atuam no espaço político. De índole liberal, o constitucionalismo erigiu inicialmente a doutrina da duplicidade da representação. Posteriormente, foi substituída. Essa formulação que foi desconstruída pela crise do Estado liberal, que distanciava o cidadão do processo político e que reservava a ele apenas um espaço de atuação na escolha de parlamentares, foi substituída e dá ensejo aqui à sua participação como apoiadores ou participantes ou filiados a partidos políticos, dá a ele instrumento de atuação permanente na democracia, no exercício pleno do poder do Estado. Eu faço uma digressão ainda no voto sobre a história, sobre a dinâmica e as passagens para se chegar a esta democracia representativa por partidos políticos. E afirmo, senhor presidente, senhores ministros, que a raiz do pluralismo político decorre, em grande parte, da descoberta da importância dos grupos sociais, antes chamados de corpos intermediários, na terminologia de Bobbio, que se interpõem entre o indivíduo e o Estado, mas que demandam um compromisso cívico entre representantes e representados, entre cidadãos e partidos, para que não haja o descompromisso que outras passagens históricas demonstraram. Por isso, Ponte de Miranda qualifica os partidos políticos como, aspas, o corpo político, a base doutrinal ou sem ela, oligarquias, formado pela adesão a princípios que compõem essa base e mantido pela disciplina que resulta da promessa de respeitá-los. Estou citando a fonte. Nessa ideia, portanto, de pluralismo, é que se tem a formação e os princípios e regras que devem informar e conformar os partidos políticos para o cumprimento dos princípios e regras constitucionais. Gostaria de chamar 1 minuto de atenção, senhor presidente, para a circunstância de que já fiz isso no voto exarado na medida cautelar, no julgamento da medida cautelar, que vejam a diferença entre partidos políticos e legendas partidárias, embora nós tenhamos o uso indiscriminado dessas expressões. Mas partidos políticos são instituições formados por pessoas formalmente organizados com programa estabelecido, voltado à definição de ideias e práticas políticas a serem implementadas no Estado, conferindo-se concretude ao projeto oferecido ao eleitorado. E pego carona aqui numa fala hoje do ministro Luiz Roberto, que de manhã dizia que os partidos, no primeiro julgamento do dia, que os partidos deveriam ser programáticas. Nós temos uma triste prática na qual há partidos cujos programas são meras folhas sem maiores consequências ou compromissos. Eu diria, ministro, que, para mim, os partidos têm que ser programáticos e a realidade tem nos mostrado pragmáticos. O que tem que ser programático, porque sem o programa, inclusive, ele nem pode fazer o registro.
acaba levando a um descompromisso até com aquilo que é apresentado como se programa fosse e que não é para cumprir. Basta ler os programas partidários de todos os partidos e ver uma enorme identidade de todos eles, quando não cópia, sendo que não se tem nenhuma medida ou compromisso com este cumprimento. Ainda para José Afonso da Silva, o partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que tem o compromisso e se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar o seu programa. E, neste sentido, é que ele tem de ser programático. A prática política observada na atualidade, em especial no quadro brasileiro, mostra haver, portanto, diferença entre partido político, como constitucionalmente cuidado, e legenda partidária. Formalizam-se, não raros, agremiações intituladas partidos políticos, e assim são formalmente, mas sem substrato eleitoral consistente e efetivo, e estes grupos atuam como subpartidos, organismos de sustentação de outras instituições partidárias, somando ou subtraindo votos para se chegar a resultados eleitorais pouco claros ou até mesmo fraudadores da vontade dos eleitores. Essas legendas habilitam-se a receber parcela do fundo partidário, disputam tempo de divulgação de suas propostas, não para difundir ideias e programas, mas para atuar como nomes sobre os quais atuam em deferência a interesses partidários que não são aqueles que constam dos seus programas, nem a busca de concretização do que foi proposto, mas pior e mais grave, para a obtenção de vantagens particulares, em especial, em alguns casos, até mesmo apenas para os dirigentes. Ao assinarem fichas de apoio à criação desses partidos, não poucas vezes, a história tem registrado que os eleitores sequer sabem da condição conivente, porque não valorizam a assinatura cidadã com a mesma seriedade, compromisso e responsabilidade que atuam quando assinam um documento de outra natureza, como, por exemplo, documentos financeiros, como se a rubrica cívica valesse menos do que a assinatura de um documento financeiro, que é um ledo engano. Essas legendas são, algumas vezes, até mesmo objeto de comércio, o mais grave e mais antirrepublicano que se pode conceber. Nesse negócio, vende-se a pátria, agencia-se interesse, paga-se o futuro. Essa diversidade de legendas conduz a críticas como a de Paulo Bonavides, ainda uma vez que cito, segundo o qual o excessivo quebrantamento de representatividade, observado pela proliferação desmedida de partidos, pode minar o ideário democrático de uma nação, deslegitimando a própria representação, afirmando aquele eminente professor, aspas, de tal sorte que mais de 30 agremiações entraram a ocupar o espaço de competição política formal, deixando assim uma impressão geral de desalento. Houve, por conseguinte, excessivo parcelamento das correntes participativas, cuja ineficácia decorria de sua presença fragmentada ou de concreta desorientação de rumos, tocante ao interesse comum de governo, enquanto órgãos interpretativos da vontade social. Disso há resultado o quebrantamento da unidade representativa incorporada na instituição governo, com debilidade subsequente na formação da volonté générale, cada vez mais diluída numa espécie de volonté de tous da feliz imagem conceitual e terminológica de Rousseau. Com isso, segundo a análise pessimista, é de temer que se descaracterize ou se dissolva o conceito de vontade popular enquanto expressão da unidade, soberania e governo. Diz ele ainda, tamanha afirmação e alargamento de pluralismo estaria, pois, comprometendo e sacrificando a eficácia governante do princípio representativo e, ao mesmo passo, contestando-lhe as virtudes apregoadas. E, ao ver do professor, a condenação liminar à recente pulverização partidária nos quadros políticos do país colide com as razões que a determinaram e, até certo ponto, a fizeram legítima. O pluripartidarismo deve ser entendido como antídoto para o centralismo impeditivo das liberdades, pois mais confunde que esclarece o eleitor.
mais frustra que realiza, mais esfacela que constrói. Não se quer, mais uma vez, nem a restrição excessiva, mas não se quer uma proliferação que gere um desconhecimento total do que se tem como órgãos de representação legítima, que são os partidos. E também, senhor presidente, senhores ministros, preocupa hoje o mundo inteiro, e muito mais nós, que somos servidores públicos no Brasil, que, além de os partidos não terem compromissos muitas vezes, com aqueles que o apoiam, até porque apoiam muitos na hora da formação, que há uma reunião, e hoje se fala não mais tanto em vontades ou interesses de bancadas, de partidos, mas de bancadas, sem que se tenha nem o ideário, nem a formação, nem a formalidade, e, portanto, se fala em bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, bancada, como se bancada substituísse partido, sem que se tenha, portanto, esta teoria na base, e principalmente a principiologia constitucional, a informar o eleitor do que estamos tratando no espaço da formação das normas que norteiam o espaço decisório. Portanto, para garantir a legitimidade democrática constitucionalmente estabelecida, a Justiça Eleitoral foi erigida como a inovação mais marcante do processo modificativo da estrutura antes vigente, porque, com a sua inclusão no sistema, se pretendia a extirpação dos males que adoeciam o regime político fundado na representação e faziam da democracia anunciada uma falácia inútil. E a proliferação partidária, sem o substrato eleitoral legítimo, como se tem atualmente no Brasil, agrava-se com a mesma rapidez com que avançam paralelamente outros mecanismos, como mecanismos tecnológicos, servis ao acesso e à coleta massiva de assinaturas para apoio a criações de legendas, não se exigindo dos subscritores, então, responsabilidade ou compromisso, sequer, muitas vezes, a certeza de sua identidade, para o que tem atuado, com todo rigor, a Justiça Eleitoral. Foi divulgada uma reportagem pela imprensa, dando notícia de que em apenas um estado da federação, no caso era o Rio Grande do Sul, naquela ocasião, quando fiz o primeiro voto, em 2015, que 22 novos partidos estavam em processo de formação no Rio Grande do Sul, e que ainda na fase de coleta de assinaturas de apoio estão siglas voltadas para idosos, cristãos, liberais, militares, mulheres e estudantes. Somente nos primeiros 4 meses deste ano, dava notícia, então, a 0 hora de Porto Alegre, o Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho recebeu 7 pedidos, ou 31,8% do total de ações que tramitam naquele tribunal desde 2010. E os especialistas consultados pela reportagem chamavam a atenção para o caso de que o dinheiro do fundo partidário funcionaria como um chamariz para a criação de novas legendas, sendo que, em contrapartida, uma recente pesquisa realizada demonstrava que os brasileiros não tinham partido de sua preferência. A explosiva criação de novos partidos, portanto, chamou a atenção para o risco de contaminação dessas estruturas essenciais do Estado. O professor Fábio Conder Comparato queixava-se da falta de legitimidade do partido político, o que era extremamente grave para a democracia. Claro que esse desvio não é exclusividade brasileira. Nós tínhamos também, naquela ocasião, a fala de Manuel Castel, sociólogo espanhol, que dava notícia do surgimento ali do partido Podemos, cujos cidadãos deixaram de aceitar que sua capacidade política seja um voto a cada 4 anos, mas na raiz de todos os problemas estava a indignação inicial, permitindo que as pessoas pedissem algo de novo, mas sem saber como fazer e sem se comprometer com programas. Na Espanha, observou-se esse novo fenômeno político eleitoral, com o advento de diferenças e gravosas novidades, por exemplo, no campo da telemática. O partido Podemos,
da Espanha, em menos de 2 anos de existência, obteve cadeiras e mandatos por inscrição de apoios por meios virtuais e com programa partidário em aberto, sem se afirmar a que viria e como se pretenderia atingir os objetivos divulgados. Então, não tinha nem programa, era tudo em aberto e, por fazer, se lograssem cadeiras. A imperatividade de urgente legitimação dos partidos também decorria, claro, do acesso ao fundo partidário, dinheiro público, a que fazem jus as agremiações reconhecidas porque registradas no Tribunal Eleitoral. E no julgamento do mandado de segurança 26.602, o ministro Gilmar Mendes assentou que, aspas, parece inegável que o sistema eleitoral de feição proporcional, que corresponde à nossa prática política desde 1932, vem apresentando significativos déficits e emitindo sinais de exaustão. O país mergulhou numa das maiores crises éticas e políticas de sua história republicana. Crise esta que revelou algumas das maiores mazelas do sistema político partidário brasileiro e que torna imperiosa a sua imediata revisão. A crise, porém, tornou mais evidente para todos a necessidade de que sejam revistas as atuais regras quanto à fidelidade partidária. As verbas, portanto, de fundos partidários, que o ministro Sepúlveda Pertence chegava a classificar de, aspas, minguado fundo partidário de valor apenas simbólico na década de 70 e 80, chega agora à cifra vultosa de 2,34 bilhões de reais. Em 2004, esse valor era de 121,5 milhões de reais. Portanto, a mudança é muito significativa. Torna-se inegável a distância entre os partidos políticos brasileiros, o que o eleitorado vem manifestando. A esse julgamento não importa a causa de se ter chegado a essa defasagem, mas é certo que o sistema partidário é garantido por considerável soma de recursos públicos, quando não de recursos obtidos visando, reafirmo, interesses que precisam de ser tornados transparentes. E retomo a questão, senhor presidente, da grande mudança processada, inclusive, com novos mecanismos de internet, de telemática em geral, e a sociedade brasileira parece avançar para a revolucionária constatação de que é possível a participação do cidadão no processo político pelo uso de mecanismos constitucionalmente postos, mas que precisa de ser mantido com muita firmeza a questão maior que a da representação por meio de partidos políticos. Pelo menos, até agora, a única forma de se dar acesso a eleições e a cargos políticos. A fidelidade partidária, portanto, irradiou efeitos que alcançar todos os filiados, e mesmo com as exigências democráticas, que vinculam o funcionamento interno dos partidos, não se há de restringir aquela fidelidade apenas aos filiados mandatários, fazendo-se tábula rasa dos compromissos e da responsabilidade de cada cidadão e do eleitor com este princípio, porque está na base de uma institucionalização que se afirme como democrática e responsável. O direito à oposição partidária interna a ser garantido aos filiados como corolário da plena cidadania, há que ser exercida em benefício e segundo o ideário, o fortalecimento e o cumprimento do programa partidário. Portanto, a limitação criada pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos restrito aos cidadãos sem filiação partidária conforma-se, na minha compreensão, com o regramento constitucional relativo ao sistema representativo, garantindo a ele o cumprimento dos princípios constitucionais de coesão, coerência, responsabilidade, moralidade e, principalmente, responsabilidade com o apoio apresentado e que o vincula. Também, a exigência temporal para se levarem a efeito fusões e incorporações entre partidos assegura o atendimento do compromisso do cidadão com o que afirma como sua opção partidária, evitando-se o estelionato eleitoral ou a reviravolta política contra o apoiamento dos eleitores então filiados. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se exatamente enfatizando que, aspas, testemunhamos aqui e acolá algumas tentativas de criação de greis partidárias
com a finalidade precípua, às vezes até publicamente confessada, de atrair mandatários eleitos por outras legendas na condição de fundadores, para, em seguida, por meio de um artificializado processo de fusão, incrementar os quadros de um partido político pré-existente. Não se ignora que estratagemas que tais podem ser nulificados pela Justiça Eleitoral, mediante aplicação tucur da teoria de fraude à lei, pois é indene de dúvidas que a criação de novas legendas partidárias, algo aparentemente lícito, funcionaria, em casos como esses, como um artifício para atingir uma finalidade flagrantemente contrária ao ordenamento jurídico brasileiro, a burla à regra da fidelidade partidária. Seja como for, afirma a Procuradoria-Geral da República, o fato é que, para se evitar a consumação de situações de escancarada fraude à lei, bem como a judicialização desses casos, é que apresentamos a presente proposição para discussão e aprovação e tal, e aí dá notícia de documento encaminhado. Também a Advocacia-Geral da República se manifestou no sentido de que busca-se com isso a criação de legendas político-partidárias para logo após a obtenção do seu registro definitivo junto ao TSE, fundirem-se com outros partidos políticos, driblando assim o Instituto da Fidelidade Partidária, já proclamada constitucional pelo Colégio Supremo Tribunal Federal, nos mandados de segurança tais. No ofício de guardar a Constituição e fortalecer as instituições democráticas, é que este Supremo Tribunal Federal alterou a jurisprudência, consagrando o primado da fidelidade partidária previsto no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição, com suficiente relevância para vincular os mandatos aos partidos políticos e não aos eleitos. E dou notícia daqueles julgamentos. Portanto, senhor presidente, o que nós temos hoje, em termos de jurisprudência, e o que foi afirmado na cautelar, é exatamente no sentido de que o regime representativo garante a delegação pelo povo do exercício do poder político, conferindo-se ao representante escolhido o desempenho de um mandato. Neste contexto, para viabilizar o exercício do poder estatal, se marca a importância do partido político e, para a sua formação, o eleitor pode e deve atuar com compromisso, responsabilidade e atuação voltada exclusivamente a um programa por ele escolhido como sendo o que deve ser levado a efeito e a cumprimento. A legislação, ao estabelecer novas condições para a criação, fusão e incorporação de partidos políticos, com as normas eleitorais definidoras de discrimes a serem analisados sob o parâmetro da legitimidade representativa, baseia-se nos fundamentos do modelo partidário fixado constitucionalmente. A confiança do cidadão nas instituições democráticas conduz ao sentimento de democracia, garantindo firmeza e dinâmica das organizações políticas estatais. Há de haver reciprocidade, portanto, de confiança entre o cidadão e o Estado e as instituições que viabilizam o exercício do poder político. O pacto político-constitucional passa, portanto, pela responsabilidade e pelo comprometimento do que se afirma e se assina como instituto de representação política. Reafirma a responsabilidade do Estado com o cidadão e é do cidadão com os organismos e organizações sociopolíticas que ele assume como sendo de sua representação. Também não vejo afronta ao princípio da igualdade e da autonomia partidária, que foi suscitada na petição inicial e agora é reafirmada na tribuna. E lembro que, ao analisar o financiamento de campanhas eleitorais por entidades sindicais ou de classe, o ministro Sepúlveda Pertence asseverou que, aspas, já não desperta controvérsias em nossa doutrina a oponibilidade ao legislador, e principalmente a ele, do princípio constitucional da isonomia, que se traduz substancialmente na exigência da razoabilidade das distinções legais e na proscrição de lei arbitrária. É axioma consolidado, ao qual só trouxe reforço a consagração explícita no texto constitucional de 1988 do princípio do devido processo legal. E este voto foi proferido na ação direta 1076. Consolidou-se a jurisprudência deste Supremo no sentido exatamente de que
tratar-se de modo igual os iguais e desiguais desigualmente, na máxima que vem de Platão e Aristóteles, não pode ser levada como se tivesse de haver uma unanimidade em face de situações diferentes. Na espécie, a norma distingue cidadãos filiados e não filiados simplesmente para o exclusivo efeito de conferência de legitimidade de apoio oferecida à criação de novos partidos políticos. Portanto, o objetivo único é a garantia de coesão, coerência e substância do modelo representativo instrumentalizado pela atuação partidária. Os cidadãos têm a liberdade de se filiarem ou não e são distintos no exercício cívico livre quanto às opções políticas. São livres e têm constitucionalmente assegurada a sua liberdade, mas não são civicamente irresponsáveis nem descomprometidos com as escolhas formalizadas, menos ainda quanto àquelas que têm efeitos sobre toda a coletividade. Eu já tratei deste tema em outra ocasião, cito o que disse ser expressão de liberdade associativa que não faz com que os comportamentos adotados pelos membros de organização partidária tenham liberdade pessoal para pôr e dispor de mandato político segundo suas conveniências pessoais. A liberdade não garante a alguém ser irresponsável. A liberdade determina a quem a exerce seja responsável. O mais seria licenciosidade partidária, inadmissível num Estado democrático. No mesmo sentido, cito lição de José Afonso da Silva, pelo qual o ato indisciplinar mais sério é da infidelidade partidária, que se manifesta de dois modos: a oposição por atitude ou pelo voto a diretrizes legitimamente estabelecidos pelo partido; b, apoio ostensivo ou disfarçado a candidatos de outra agremiação, que é o que se tem nessa situação. O descompromisso com a atuação política cobra caro em termos de política legítima e de realização democrática e atinge todos na sociedade estatal. A disseminação de práticas antidemocráticas, compra e venda de votos, aluguel de cidadãos e de partidos inteiros, e os indesejáveis efeitos do bandwagon, saltar para a carruagem dos mais fortes e de underdog, optar pelos marginais, pode e deve ser pronta e cuidadosamente combatida pelo legislador, o que aqui se fez, o que em nada prejudica, nem toca, nem tangencia a autonomia partidária, que é garantia em benefício da legitimação da representação democrática e não pode ser anulada de maneira subrepetícia, ainda que também de maneira explícita. Na espécie, as normas impugnadas tendem a enfraquecer a lógica mercantilista e não republicana que deve ser adotada na prática política. A Constituição brasileira garante a liberdade para a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, a eles assegurando a autonomia. Mas não há liberdade absoluta, como tantas vezes repetidas na doutrina e na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Também não se tem autonomia sem limitação, como aqui afirmado várias vezes, e cito apenas uma passagem de voto do ministro Sepúlveda Pertence, aspas, a esfera da autonomia é, e a Constituição o diz, a liberdade para definir a estrutura interna, a organização e o funcionamento de cada agremiação partidária. Desses três âmbitos da autonomia partidária, o único de alguma equivocidade é o do funcionamento, mas é claro que não pode haver autonomia na definição do funcionamento externo, da atividade externa do partido, ou seja, do que, em acórdão onde procurava definir o âmbito dessa autonomia, no Tribunal Superior Eleitoral, chamei de a vida da relação dos partidos políticos com os demais, que, afinal, são as regras do jogo de disputa eleitoral do poder, matéria de processo eleitoral reservada à lei. Por definição, tratando-se de regular uma disputa, não pode ser deixada aos disputantes a fixação de suas regras. É voto proferido na ação direta 1407. As normas impugnadas, portanto, as expressões contidas nas normas impugnadas, na minha compreensão, não afetam, não reduzem, não condicionam de forma comprometedora da autonomia partidária, porque o espaço de atuação livre dos partidos conforma-se a normas jurídicas postas para a definição das condições pelas quais
se pode dar a criação ou recriação, por fusão ou incorporação de partido, sem intervir no seu funcionamento interno. E ainda uma vez cito uma passagem do José Afonso, que afirma o princípio da autonomia partidária é uma conquista sem precedente, de tal sorte que a lei tem muito pouco a fazer em matéria de estrutura interna, organização e funcionamento dos partidos. Portanto, na mesma linha do voto do ministro pertence. A ideia que sai do texto constitucional, ensina o professor Zé Afonso, é de que os partidos devem se organizar e funcionar em harmonia com o regime democrático e que sua estrutura interna também fica sujeita ao mesmo princípio. A autonomia conferida na suposição de que cada partido busque, de acordo com suas concepções, realizar uma estrutura interna democrática. Seria incompreensível que uma instituição resguardasse o princípio democrático se internamente não observasse o mesmo regime. Portanto, isso não tem a ver, como disse o ministro Sepúlveda, pertence com a relação de um partido com os demais. Não se demonstra, portanto, ter havido na espécie ingerência do legislador inconstitucional na autonomia constitucional dos partidos. Cito ainda uma outra passagem do ministro Moreira Alves, no Mandado de Segurança 20.297, no qual o ministro Rezec manifestou a sua preocupação. Dizia ele, aspas, tenho a certeza de que as coisas não permanecerão como hoje se encontram. Em breve ou a médio prazo, os partidos políticos no Brasil, de cujo exato número receio eu próprio haver perdido a conta, serão em número consentâneo com aquela divisão natural das facções políticas de que se compõe nossa sociedade. Neste momento, serão mais coesos, haverá mais homogeneidade entre seus filiados e poder-se-á falar com maior firmeza a respeito da fidelidade a eles devido. E esse voto foi dado em 15 de abril de 1994. Neste sentido, dotada de razoabilidade fundada em princípios constitucionais, a lei impugnada, na minha compreensão, repito, com respeito às compreensões contrárias, não se mostram sustentáveis os argumentos contrários às normas constitucionais na forma posta na muito bem preparada petição inicial, mas, por não vislumbrar contrariedade a princípios ou a regras constitucionais, nas expressões postas nos dispositivos impugnados, eu voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, reafirmando a medida cautelar. É como voto, senhor presidente, pedindo desculpas pelo alongado do voto. Então, cumprimento Vossa Excelência pelo aprofundado voto trazido. Em 30 de setembro de 2015, também foi essa a posição de Vossa Excelência, quando esse plenário indeferiu a medida cautelar. Só não compunha o plenário o ministro Alexandre de Moraes, eu fui o único voto divergente. Por isso, eu vou perguntar se há alguma divergência. Eu vou só fazer a juntada do meu voto, ministra Carmen Lúcia, mantendo-me coerente com o voto cautelar e pedindo todas as vênias, mas elogiando profundamente o voto de Vossa Excelência. Então, eu proclamo que, por maioria, foi julgada improcedente a ação direta da inconstitucionalidade, nos termos do voto da relatora, vencido o ministro Dias Toffoli, que juntará o voto por escrito. Diante do horário, eu, então, suspendo a sessão para o intervalo regimental e retomaremos com o caso do ministro, pode ser, ministro Gilmar Mendes, há vários advogados inscritos, para o caso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que há vários advogados inscritos. Está suspensa a sessão.